Vamos falar agora sobre a coluna vertebral. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender da coluna vertebral é que ela é composta aí por um conjunto de vértebras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que além dela ser composta aí por esses conjuntos de vértebras, ela ainda vai incluir aí, ó, o osso externo, a costela, aliás, as costelas e a pelvis. Sendo assim, a coluna ela consiste aí em 33 segmentos ósseos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que além dela manter aí esses 33 segmentos ósseos, ela também vai ser dividida aí em 5 regiões. Então ela vai ter aqui a região cervical, onde vai ser dividida em 7 vértebras. Ela vai ter também aqui 12 vértebras torácicas, vai ter também 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígenas. As vértebras coxígenas e as vértebras sacrais, quando a pessoa é adulta, essas vértebras elas vão se fundir, formando os ossos sacrais e os ossos do cóccix individuais. Bom, além disso, o que nós precisamos entender sobre a coluna é que ela permite ali algumas curvaturas. E essas curvaturas, elas são chamadas de curvaturas fisiológicas. Por exemplo, em uma vista sagital, ou seja, numa vista lateral, eu vou ter aqui a curvatura da cervical. A curvatura aqui da região cervical, ela é conhecida como uma curvatura um pouco lordótica, ou seja, a região cervical ela é uma curvatura lordótica, ela é uma curvatura mais acentuada, comparada com a curvatura da região torácica, que nesse caso vai ser uma curvatura mais sinfótica, né? Então, quando eu falo aí de uma curvatura lordótica e sinfótica, a lordótica ela tem essa característica porque ela é um pouquinho mais acentuada na região da cervical e também na região lombar. Então, quando eu falar aqui de regiões que apresentam essas lordose fisiológica, eu falo aqui da região lombar, que tem também essa fisiologia um pouquinho mais acentuada, e eu falo da região da cervical. E na região da torácica, ela vai ser sinfótica. Ou seja, quando eu falo das curvaturas naturais aí da coluna, estou falando aí da lordose, eu estou falando da cifose, que são curvaturas naturais que compreendem aí a coluna vertebral. O que vai ser patológico é quando essas curvaturas são em excesso. Por exemplo, quando eu tenho aqui um excesso da curvatura lombar, eu vou ter uma hiperlordose. A mesma coisa acontece quando eu tenho também um excesso da cifose. Eu vou ter aqui uma hipercifose. Então, quando que isso é prejudicial? Quando é demais, né? Então, já passa da questão da fisiologia natural da coluna e já passa a ser patológico. Bom, e com relação à especificidade das vértebras que se encontram aí na região da coluna. Se a gente for analisar entre a vértebra cervical, a vértebra torácica e a vértebra lombar, a vértebra cervical, ela é aquela vértebra que ela é a menor vértebra, comparada com a vértebra torácica e a vértebra lombar. Bom, na região torácica e lombar, elas são vértebras maiores por conta da demanda, uma vez que na região torácica e lombar, mais especificamente na região lombar, é um local onde acontece ali mais a dissipação de carga, ou seja, é um local onde a distribuição da carga é maior. Então, como consequência, a vértebra cervical, as vértebras cervicais, elas serão menores, uma vez que, comparada às outras vértebras, elas não recebem tanta carga comparada à coluna lombar e à coluna torácica. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa saber aqui na região cervical é que
A região cervical, ela apresenta aí algumas vértebras que são consideradas atípicas. O que isso quer dizer? São consideradas vértebras que são diferentes das outras vértebras, ou seja, elas são anormais, vamos dizer assim. E a primeira vértebra aqui é o átoas. O átoas, ele é considerado a primeira vértebra e a função dessa vértebra é apoiar a cabeça. A segunda vértebra é o ápice, seguido aqui de C3, C4, C5, C6 e C7. Passando aqui, ó, eu já vou ter a T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. E posteriormente eu vou ter L1, L2, L3, L4 e L5, especificamente as vértebras lombares. Passando aqui das vértebras lombares, eu vou ter a região do sacro. Ou seja, o sacro ele é um osso de formato triangular que ele vai ter a função aí de transmitir o peso da coluna vertebral para a pelve. E por último, eu vou ter aqui a região do cóccix. O cóccix ele é um pequeno osso triangular que vai se formar aí por 4 vértebras fundidas. E mais uma estrutura que a gente tem aqui da coluna são os discos intervertebrais. Os discos intervertebrais, eles ficam ali entre as vértebras, como os próprios nomes já sugerem. E os discos intervertebrais, eles são formados aí por um núcleo pulposo. Dentro desse núcleo pulposo tem uma substância gelatinosa. E a função do disco intervertebral é ajudar ali na absorção de impacto. É como se fosse um amortecedor.